Boa noite, pessoal, tudo bom? Estou organizando aqui para a gente poder começar. Boa noite, estou dando uma olhada aqui, a Genesi já está conectada, Sueli, Reginaldo, boa noite, a turma está começando a chegar, isso aí. Dona Dora também está chegando aí já. Nossos queridos amigos da Escola da Fé Virtual, né? Todo mundo passando frio em casa. Como é que foi esse fim de semana aí? Todo mundo debaixo dos cobertores, né? Tudo bem. Estamos começando em mais uma semana, né? E aí essa semana cercada e recheada aí de aniversários, né? A gente tem hoje o aniversário do seu João Zardini, né? Tantos anos aí caminhando conosco. Sexta-feira próxima a gente tem aniversário da Josélia, da Cláudia, da Letícia, minha cunhada. A Josélia também, minha cunhada. Cláudia é filha do meu padrinho. Então nós estamos tudo em família, né? Sexta-feira, todo mundo festejando na quarentena. E a nossa diocese também, ela se alegra, né? Porque a gente tem 4 diáconos, né? Que estão comemorando 2 anos de ordenação. Tem o Luciano Mota, lá de Araguari, que completou ontem. E hoje a gente tem o Elci, o Edmar e o José Eustáquio, né? Então que Deus possa aí continuar na vida deles, né? Concedendo grandes graças e contribuindo para que o ministério deles seja realmente uma grande alegria, né, na vida de todo mundo e que eles sejam grandes semeadores da palavra de Deus. Bom, a gente vai iniciar, né, o dia de hoje, agradecendo pelos aniversários, né, e também pedindo a Deus, né, para que Ele abençoe a vida de tantas pessoas aí da nossa comunidade que estão passando por problemas de enfermidade, para que Ele possa realmente olhar e estar acompanhando cada uma delas nesse momento, né, que às vezes também é um momento de tristeza, de incerteza, mas que essas pessoas elas se sintam todas fortalecidas, né, pelo sangue de Cristo e que a sua saúde possa rapidamente ser restaurada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meu povo, a gente vai, né, dar uma sequência, né, nas atividades
aí da semana passada, a gente tem acompanhado, né, feito um resgate da liturgia através de alguns elementos judaicos, né? Então a gente já está partindo aqui para o nosso terceiro encontro, né, onde a gente se pauta por esse tema. E antes de iniciarmos, né, vamos deixar uma breve reflexão de São Bernardo de Claraval. Ele tem um livro, né, que é chamado Tratado da Consciência ou do Conhecimento de Si Mesmo. E lá nesse livro tem um trecho que ele diz o seguinte: onde estejam os vossos afetos, estará também o vosso pensamento. Onde esteja o vosso desejo, estará o vosso coração. Isto é, o que for objeto do vosso amor, de vossa afeição, ocupará incessantemente o vosso espírito. Encontrar-se-á sempre o vosso pensamento. Eu acho bonito esse pensamento de São Bernardo, né, que ele vai trazer justamente para nós essa questão de onde está, né, realmente o nosso desejo, onde está o nosso coração, o que a gente guarda conosco, né, o que a gente tem buscado semear, né, dentro de nós mesmos, né, porque é aquilo, né, que a gente consegue trazer para dentro do nosso coração, da nossa vida, que a gente consegue manter, né, e fazer germinar e florescer dentro de nós, é aquilo também que o nosso espírito vai se ocupar, né? Então, quanto mais a gente se ocupa de coisas boas, quanto mais a gente se ocupa das coisas de Deus, mais a gente vai perceber que o nosso espírito, a nossa vida, ela vai estar, né, ela estará, né, de certa forma, direcionada para esses encaminhamentos, né? E aí é uma dos grandes desafios que a gente tem, né, no nosso dia a dia, né? É a gente perceber, né, que a nossa vida, ela deve estar permeada, né, desses amores e desses desejos que nos direcionam para Deus. Na semana passada, né, a gente começou a falar um pouco sobre a teologia do memorial, né? E a gente introduziu esse tema, e durante essa introdução, algumas coisas a gente precisa ter muito claros, porque isso está muito presente dentro da nossa estrutura litúrgica, e isso está muito arraigado na forma como a gente se posiciona, né, e como a gente se coloca, né, diante da Assembleia do Senhor. Então, o primeiro aspecto que a gente precisa pensar, que a gente precisa recordar, né, de uma missa, dentro de uma estrutura de uma missa, é o contexto, né, da fidelidade que Deus tem à sua aliança, né? A gente é permeado, a gente é cercado por um Deus que nos ama, um Deus que quer fazer parte da nossa história, e para isso ele faz uma aliança conosco. Então, a aliança, ela é algo central, né, dentro desse contexto, né, que a gente vive, seja ele litúrgico, seja ele bíblico, né? Tanto que quando a gente pega a Bíblia, né, para fazer a liturgia, a leitura dela, né, a gente tem ali primeiro os livros que estão no Antigo Testamento, que é a Antiga Aliança, e a gente tem os livros que estão no Novo Testamento, que é a Nova Aliança, né? A nossa Bíblia, ela é separada pelos textos da Antiga Aliança e os textos da Nova Aliança. Os textos da Antiga Aliança, né, é aquilo que vai dar o quê? Como a gente pensa numa casa, né, é o que vai dar a base, né? Quando a gente está construindo uma casa, aqueles textos ali do Antigo Testamento é a base, o fundamento daquilo que foi construído e edificado, né, na Nova Aliança, no Novo Testamento. Então, essa fidelidade a Deus, a essa aliança, ela é fundamental, que a gente tenha ela, né, na nossa percepção, que isso não fuja de nós, né?
Um outro aspecto extremamente importante é a forma como esse Deus age na história, né? Nosso Deus, diferente de deuses de mitologia, ele não é um Deus que fica, né, afastado, longe, distante de nós. É um Deus próximo, é um Deus que caminha com o seu povo, né? É um Deus que age, né, na história desse povo. E aí a gente vai perceber isso, né, principalmente no Êxodo, né, quando a gente observa ali, né, aquele Deus que vai, né, ouvir as lamentações do seu povo, né, um Deus que vai se sentir tocado pelas lamentações do seu povo, e ele vai se recordar da aliança, né? E aí na semana passada a gente até falava de alguns verbos, né, enquanto esse Deus se revelava para Moisés, né, ele dizia o seguinte, né, que ele viu a aflição do seu povo, que ele ouviu o clamor do seu povo, né? É um Deus que conhece esse povo, né? Sabe das necessidades dele, e por isso ele desce, né? Ele desce com que intuito? Ele desce com o intuito de salvar esse povo da opressão do Egito, né? Então, enquanto a gente tem ali na Antiga Aliança, no Novo Testamento, um Deus que ele vai se utilizar de Moisés, né, para ter a figura do seu libertador, né, que vai representar ali, né, o poder salvífico de Deus e conduzir o povo para a terra prometida, né, a gente vai perceber que isso vai se dar através de dois eventos muito fundantes para nós. O primeiro deles, a celebração do memorial, né, que acontece na noite em que o povo vai lá imolar o cordeiro, né, vai fazer a festa, vai passar o sangue na porta, né, onde o anjo do Senhor vai passar, e o momento salvífico em si, que é quando Moisés está com a sua vara, né, Deus ordena que ele levante a vara e o mar se abre e o povo atravessa ali então a pé enxuto, né, o Mar Vermelho. E ali acontece então o evento salvífico. Então a gente tem um anúncio dessa salvação que vai se dar no momento celebrativo daquele povo que está ali escravizado há 400 anos, e o momento da salvação em si, que é o ato da travessia do Mar Vermelho. Então ali a gente tem a Antiga Aliança, né, sendo, a gente pode dizer, ela se cumprindo através do seu ato de libertação, né, desse Deus que age através de Moisés, né, mostrando o seu poder e a sua força, e ao mostrar isso, ele mostra também que ele está junto com esse povo, né? Ele caminha junto com esse povo e está ali realmente, né, interessado nesse caminhar. E justamente por caminhar conosco, essa teologia do memorial ela é tão importante, porque é justamente esse memorial da Páscoa judaica que é o que Jesus resgata quando ele vai fazer a última ceia, né? E aí na última semana a gente falou muito sobre a questão do memorial, né? Que é o quê? É eu pegar um fato, né, que aconteceu ali no passado e trazer esse fato para o presente, né? Fazendo com que esse fato ele seja, a gente faça uma memória dele como se ele estivesse acontecendo aqui também para nós. Ou seja, no mesmo, né, com o mesmo significado em que o hebreu ele celebra a libertação do Egito, né, lá naquela época, hoje quando ele faz essa recordação, esse judeu de hoje, quando ele está celebrando a sua Páscoa, ele também sente-se o quê? Liberto por esse mesmo Deus, nessa mesma ação. E é justamente isso que a gente precisa trazer para a nossa experiência dentro da Eucaristia. O mesmo Cristo que morreu numa cruz para nos salvar há 2000 anos atrás, morre ainda hoje e ressuscita ainda hoje para nos salvar. Essa salvação, essa memória da salvação de Cristo, que é um ato único e irrepetível, né? Ou seja, Cristo não vai voltar mais para morrer, né, para dar a vida por nós, porque isso já foi feito uma única vez. Então, quando a gente entra na missa, nós estamos justamente entrando no memorial do Senhor. Nós estamos atualizando essa memória,
Ou seja, a gente tem que se sentir pertencente, né, a essa realidade salvífica, né, da nova aliança, que é manifestada por Cristo. E aí o nosso itinerário litúrgico, né, ele precisa, todo ele, estar permeado desse memorial, e não só a missa, né? Por que eu falo todo o nosso itinerário litúrgico? Porque a gente tem outras celebrações litúrgicas que a gente realiza também, né? Por exemplo, o sacramento do matrimônio, o batismo, né? Então, quando nós estamos vivendo essa experiência, né, dentro de um sacramento do matrimônio, eu também tenho que ter essa perspectiva salvífica dentro do meu matrimônio, dentro do meu batismo, e assim por diante, né? Sempre que eu me recorro, né, a alguma expressão litúrgica, né, essa questão do memorial, ela tem que estar junto. Isso é importante porque a nossa igreja, né, nossa igreja católica, ela vai nos apontar isso, né? E justamente lá no Catecismo da Igreja Católica, a partir do parágrafo 1362, a gente vai ter uma sequência, né, de explicação sobre essa questão, né, dessa atualização e dessa oferta, né, do único sacrifício de Cristo para nós. Então, a gente tem ali, quem depois tiver interesse, né, pode pegar lá no Catecismo da Igreja Católica, no material, né, que foi disponibilizado para fazer o download, tem lá essas informações, né? Hoje eu não estou com ele impresso aqui, eu estou com ele aqui no computador, mas você tem esse material lá impresso e lá tem a numeração que você pode depois continuar e estudar em casa, né, e aprofundar um pouco mais. Porém, eu gostaria de ler alguns trechos, né, elas que estão, né, que eu destaquei, que eu coloquei no material aí para vocês, que se referem, né, a essa catequese sobre o memorial de Cristo, né, e o seu corpo, que somos nós, a igreja. Então, lá no parágrafo 1362, vai ter escrito o seguinte: a Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo, a atualização e a oferta sacramental do seu único sacrifício na liturgia da igreja, que é o corpo dele. Ou seja, então a Eucaristia, né, que a gente celebra dentro da missa, é o memorial da Páscoa de Cristo. Então, novamente, e eu acho interessante aqui quando o catecismo traz, ele destaca, né, do único sacrifício, né, porque Cristo, ele se sacrificou uma única vez por nós, ou seja, não tem mais cruz, né? Já aconteceu, já foi, né, resolvido a questão. E aí lá no parágrafo 1363 vai estar dizendo o seguinte: no sentido da Sagrada Escritura, o memorial não é somente lembrança dos acontecimentos do passado, mas a proclamação das maravilhas que Deus realizou por todos os homens. Isso daqui é muito bonito, porque quando a gente tem essa percepção de que a gente está no memorial, e esse memorial não é uma mera lembrança, mas ele é um resgate de acontecimentos da ação de Deus na vida de todos os homens, isso é muito importante. Ele não agiu na vida só daquele povo que viveu lá com Jesus há 2000 anos atrás. Ele não agiu na vida só dos primeiros cristãos. Deus age na vida de todos os homens, desde que esses homens permitam, né, e deixam que Deus, né, se faça presente na sua vida, né, possa atuar historicamente na sua vida, né. Então, o catecismo continua, né? E desta maneira, a celebração litúrgica, né, destes acontecimentos, ela vai tornar o quê? Esses elementos justamente o quê? Presentes e atuais. Então, tornar essa atualização presente é muito bonito, né? Porque eu realmente tenho consciência de que Deus está ali,
agindo, né, na minha vida. E aí o catecismo fecha da seguinte forma: é desta maneira que Israel entende a sua libertação no Egito. Toda vez que é celebrada a Páscoa, os acontecimentos do Êxodo tornam-se presentes, né, à memória dos crentes, para que eles conformem a sua vida a eles. Ou seja, trazendo uma perspectiva cristã, toda vez que a gente celebra o memorial, eu trago presente, então, paixão, morte e ressurreição de Cristo para a minha vida, eu torno isso presente, e ao tornar isso presente, eu tenho que conformar a minha vida à vida de Cristo. E aqui é que está, né, a grande sacada da coisa, né, vamos dizer assim. Porque quando eu trago isso presente para a minha vida, ou seja, eu estou fazendo aqui um processo de tomada de decisão interna, eu estou me convertendo. E ao me converter, o que acontece? Eu estou eliminando coisas que não fazem parte de uma vida cercada de valores e morais cristãos para uma vida recheada, né, da graça de Deus. Então eu faço esse movimento, que é um movimento onde eu vou expurgar, né, eu vou tirar de mim aquilo que há de ruim, mas de uma forma consciente, né? Não é uma simples mudança, né, de direção na minha vida. Isso precisa ficar muito claro, porque é algo que é consciente. Porque eu tornei isso presente e atual na minha vida. Por quê? Porque eu estou tendo a consciência de que eu estou atualizando a paixão, morte e ressurreição de Cristo na minha vida. E ao tornar isso presente na minha vida, né, consequentemente, eu me torno uma pessoa melhor. E aí o catecismo vai dizer o seguinte, né, no parágrafo seguinte, né, ele vai dizer que nesse sentido o memorial ele vai receber um sentido novo no Novo Testamento, né? Por quê? No Antigo Testamento o sentido do memorial qual que é? Libertação do povo no Egito. No Novo Testamento, quando Cristo se oferece na cruz, né, esse sacrifício se torna sempre atual, ou seja, é o ato de libertação de Cristo por nós na cruz. Então, Antigo Testamento, Antiga Aliança, libertação do Egito. Novo Testamento, Nova Aliança, sacrifício de Jesus realizado na cruz. E aí no Novo Testamento, então, há essa atualização do memorial. E todas as vezes, né, que se celebra no altar o sacrifício da cruz, pelo qual Cristo, nossa Páscoa, foi imolada, opera-se a obra da nossa redenção. E aí aqui o catecismo fecha com essa frase, né, da Lumen Gentium, que é a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II. Então, o memorial, né, ele vai passar longe de ser o quê? Um evento saudosista, né, algo que fica lá, um fenômeno psicológico na nossa memória. O memorial não é nada disso. O memorial ele é uma instituição, né, feita na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, atualizado por Jesus no Novo Testamento. E essa atualização, ela se dá, né, essa instituição, ela vai se dar pela fé. Né? Tem até aquela frase que o padre fala, né, sempre lá no final ali da repetição das palavras do Senhor, né? Eis o mistério da fé. E é realmente através do mistério da nossa fé que a gente aceita, né, e acolhe essa salvação na nossa vida, que a gente acolhe esse sinal, né, dessa obra redentora de Deus, que atua na nossa vida ainda hoje. Né? Então a gente precisa sempre recordar disso, desse memorial, que eu estou atualizando algo do presente no passado, algo do passado no presente, né? E isso está atualizando a minha vida, né, pela minha fé. E foi justamente, né, numa ceia pascal, né, que Jesus ele vai instituir essa Eucaristia para nós. Né? Então, dentro dessa mesma dinâmica, né, a gente precisa também compreender, né, a nossa Páscoa, essa memória, né, sempre atualizada e não um simples ato saudosista, né, da nossa vida. Bom, eu queria então fechar aqui esse momento agora,
com essa questão do memorial, tá? Estou com o Facebook aberto aqui do lado. Se, pessoal, enquanto a gente estiver, né, tendo esses bate-papos aqui, né, eu estiver fazendo essa exposição, se alguém, né, tiver alguma dúvida, ó, a Eleni Honório está perguntando aqui, não, está perguntando, ela disse que está assistindo. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar aqui, tá? Eu não me importo da gente parar, né? Mesmo que for, às vezes, alguma coisa de algum tema que a gente já abordou em algum dos assuntos anteriores, né? Pode colocar, né? Se eu souber responder aqui na hora, eu já respondo. Se não, eu preparo isso, trago, né, na próxima formação nossa, porque apesar de ser uma experiência virtual essa daqui, é importante também a participação, né, de vocês com as dúvidas, com os comentários, né, até para que a gente possa ir pautando, né, e possa também ir colaborando cada vez mais para a instrução, né, de todo mundo aqui na fé. Então a gente fica feliz com a participação de todos, né, que estão aqui nesse momento conectados, e a gente deixa sempre essa abertura, tá? Para que vocês possam estar sempre perguntando e colaborando, tá? Sim, vamos seguir. Então a gente fecha, então, né, nesse momento, a questão da teologia do memorial, lembrando que esse memorial, então, ele é ali o fundamento e o principal, né, item que a gente precisa ter dentro da nossa, vamos dizer assim, da nossa cabecinha com relação, né, à celebração litúrgica, né? Fazer parte de uma celebração litúrgica e não ter essa percepção da memória, né, não trazer a memória da paixão, morte e ressurreição de Cristo, acaba se tornando, né, algo estranho, algo diferente. Então, foge do contexto, né? Vamos dizer assim. Então, vamos passar agora para um outro tópico, né? Que é um tópico tão importante quanto. Dentro do mundo judaico, né, da estrutura de liturgia judaica, eles têm uma oração, que essa oração ela se chama Berakah, tá? Essa oração ela é uma bênção típica do povo judeu, né, em que ela traz por trás de si toda uma percepção, né, de uma realidade divina. Ou seja, não é um simples texto. Né? Esse texto está carregado por uma realidade divina. É um texto sagrado. Né? Então, a gente vai perceber o quê? Que dentro da nossa liturgia, e aí eu até estou com o Missal aqui hoje, né? O Missal é o livro que, né, os padres utilizam, né, para fazer, né, onde tem aqui o rito litúrgico, né, onde tem ali todas as orações, fórmulas, né, e tudo mais. E esse livro, ele também é um livro sagrado, porque ele está permeado justamente de fórmulas e orações, né, sagradas para os momentos de liturgia. Então, a Berakah, ela vai ter em si uma estrutura que ela é uma estrutura padrão a ser seguida em cima desses textos, né? Primeiro, ela vai incluir um prólogo, né, um início, onde nesse prólogo vai ter o quê? Vai ter uma explosão admirativa. Esse povo ele vai estonteante de emoção, né? Eles vão expressar com as suas palavras, né, bendito seja Deus, né, por tantas coisas que Deus realiza na vida de cada um deles. Né? Então essa explicitação pelas bênçãos de Deus vai ficar muito clara num primeiro momento, logo ali no começo, né, de uma determinada oração formulada, né, nesse sentido da Berakah. Um segundo tópico presente, né, nessa oração é o quê? É uma recordação que eles vão fazer de quê? De todas as obras que Deus realiza em favor de seu povo. Né? Então, primeiro vai ter ali
um louvor, uma louvação a Deus, né, pela grandeza e grandiosidade, por tantas bênçãos recebidas. Depois, no segundo momento, vai vir uma estrutura, né, de oração em que eles vão refazer as recordações de Deus, né, na história desse povo. Né? Por isso que a gente fala aqui, quando a gente está dentro da missa, a gente está fazendo o quê? Uma caminhada pela nossa história da salvação. Porque a gente vai recordando, né, ao longo da nossa história, né, como esse Deus foi agindo e vem agindo até hoje na nossa vida. Né? E por fim, a Beracá, ela sempre vai trazer dois componentes muito importantes relacionados a Deus. Né? A criação e a história da salvação. Né? Um Deus que nos cria e um Deus que nos salva. Então a gente sempre vai ver isso permeado, né, dentro da nossa estrutura. E aí, para a gente ter um exemplo, né, lá na oração eucarística, quando a gente vai começar a oração eucarística como um todo é uma grande beracá. Né? Mas dentro dela a gente pode dizer que tem elementos que a gente pode pontuar de uma forma mais clara. Por exemplo, essa semana a gente está celebrando, né, no último domingo, a ascensão do Senhor Jesus. Né? E uma das orações do prefácio da oração eucarística, que logo quando começa a oração eucarística, né, o padre faz ali a invocação, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, né? Nosso coração está em Deus, né? Deveria estar pelo menos, né? Demos graças ao Senhor, nosso Deus, nosso dever, nossa salvação. E aí começa então, né, o padre a fazer a leitura do prefácio. E aí lá no prefácio, por exemplo, da ascensão do Senhor, né, o prefácio número 2, vai dizer o seguinte: na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Ou seja, então aqui a gente exprime o quê? Né? Um louvor, uma louvação a Deus. A gente dá graças a Deus por esse Deus que é Pai, que é Santo, né? Que é todo-poderoso, que é eterno e assim por diante. Aí depois, ele, após a ressurreição, apareceu aos discípulos e à vista deles subiu aos céus, a fim de nos tornar participantes da sua divindade. Então aqui a gente tem o quê? Um segundo momento onde a gente faz uma recordação da obra que Deus realizou na nossa vida. Então, quem está falando na oração aqui? Está falando de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Ou seja, após a sua ressurreição, ou seja, se Cristo ressuscitou, ele já agiu na nossa história, né? Ou seja, então já está presente aqui a questão da história da salvação. E aí aqui ele continua: por isso o mundo inteiro exulta de alegria pascal. Né? Mais uma vez um exulto, né? De alegria por esse Cristo, por esse Deus. E aí no fim ele vai dizer, né? Os anjos no céu, os homens e as mulheres na terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos a vossa glória cantando a uma só voz. E aí aqui no final a gente vê a presença então do Deus que é Criador, né? Os anjos do céu, homens e mulheres na terra e todas as criaturas. Então a gente observa dentro dessa estrutura que está presente na nossa oração eucarística justamente isso, né? Essa bênção, né, do Beracá. E o Beracá, né, se a gente tivesse que fazer uma síntese, né, quando que surge o Beracá, né, dentro da estrutura judaica? É uma oração utilizada geralmente, né, ela é uma oração que ela tem uma solenidade muito grande por trás dela. Né? Então ela é uma oração importante. E ela é utilizada geralmente dentro da tradição do povo de Israel no início das grandes celebrações, né, dos grandes banquetes. Então sempre em que vai acontecer um grande banquete, né, o que se tem antes? Tem a oração do Beracá. Justamente a gente percebe essa mesma estrutura dentro da nossa oração eucarística. Qual que é o nosso grande banquete?
não é quando a gente caminha em direção ao altar, né, do Senhor para receber o Cristo Eucarístico? Então, ali é o nosso grande banquete. O que tem antes do nosso grande banquete? A gente tem uma oração eucarística que segue essa mesma estrutura da Beracá, né? Então, a gente precisa entender isso, né? Ter isso claro. De onde que nasce, né? A gente vai perceber que isso nasce, então, de uma tradição, né, milenar do Antigo Testamento, né? E isso vem sim, né, é guardado pela nossa fé, né? Por isso que dentro da Igreja Católica, a tradição ela é tão importante quanto a Sagrada Escritura e o Magistério, né? Porque todas essas coisas chegaram a nós não por escritos, né? Porque estava escrito dentro da Sagrada Escritura ou não, mas principalmente por conta da tradição, né? Então por isso que a gente se apoia nesse tripé: Sagrada Escritura, tradição e magistério, né? Porque essas, vamos dizer assim, essas belezas litúrgicas, né, muitas vezes elas chegam até nós pela tradição, né, que vem trazendo, né, tudo isso, né, baseado também, né, na Sagrada Escritura. E o que a gente vai perceber, né, de bonito dentro do Beracá, né? Dentro da raiz bíblica, a gente vai perceber que o Beracá é algo que nasce da alma do povo de Israel. Por que nasce da alma? Porque é algo que vem da intimidade, da profundidade que esse povo tem de querer louvar esse Deus que eles amam, né? E a gente carrega isso para nós também, né? Na nossa liturgia, quando a gente entra numa missa, a gente tem que ter justamente esse mesmo sentimento, né? Essa expressão profunda de intimidade com Deus, de poder louvar Ele, né? E de poder bendizer tantas coisas, né, que Ele realiza por nós. E aí, né, a origem, né, da Eucaristia cristã, da nossa estrutura da oração eucarística, ela nasce justamente aí, né, do Beracá, né? E a gente vai poder identificar, como eu li aqui num trecho, né, da oração eucarística, a gente vai poder identificar facilmente, né, esses itens dentro da nossa oração eucarística, né? E aí com isso a gente fecha, né, então a gente pode até dizer duas colunas muito ricas e significativas da nossa ideia de celebração litúrgica, que uma é o quê? O Zicaron, né, a teologia do memorial, e o Beracá, que são as bênçãos de ação de graças, né, as bênçãos judaicas, né, através das suas diversas formulações de oração, né, que a gente mantém, né, essas estruturas vivas, mas ressignificando para uma nova aliança feita em Jesus Cristo dentro das nossas liturgias, né? Então é muito importante a gente ter essa consciência e ter essa percepção, né, dentro do nosso itinerário litúrgico, vamos dizer assim. No material que a gente preparou para a internet, né, que eu encaminhei aí para vocês, e o pessoal da nossa Pascom, né, tão carinhosamente vem nos apoiando, nos ajudando, tem duas homilias, uma do Papa Francisco, né, que ele realizou no dia 22/11/2017, e uma outra do Papa Bento XVI, que ele realizou no dia 11/1/2012. Tá? Essas duas homilias elas estão aqui na íntegra, no final do material que está disponibilizado aí na internet, para que vocês possam depois em casa fazer uma leitura dessas homilias. A primeira delas, que é a do Papa Francisco, ele vai fazer ali uma reflexão sobre o memorial do Senhor, né, sobre o Zicaron, que foi o tema, né, que a gente viu na semana passada e concluiu hoje com os ensinos do Catecismo da Igreja Católica. E a outra homilia, que é a do Bento XVI, ele vai fazer uma reflexão em cima da Beracá, né? E são duas homilias belíssimas, né, que vão contribuir ainda mais para que todos nós, né, vocês aí de casa, nós aqui também, a gente tenha uma compreensão melhor da importância desses significados, né?
para a estrutura litúrgica que a gente reza. Beleza? Muito bom, pessoal. E antes de finalizar, né, antes de finalizar com uma pequena meditação, né, inclusive a meditação de hoje ela é retirada da homilia, né, um trecho da homilia do Papa Bento XVI, né, que está aqui em anexo no documento. Gostaria de agradecer, né, a presença virtual aí de todos vocês. Mais uma vez eu gostaria de ressaltar, né, a importância de vocês estarem contribuindo conosco, né, nesse momento de formação, mandando aí suas dúvidas, seus comentários e tudo mais, né, para que a gente possa continuar, né, evoluindo aí nessas formações e fazendo uma experiência diferente, né, podendo enriquecer cada vez mais a nossa fé, né, a partir da experiência de cada um de vocês. Estou dando uma olhada aqui, quem está presente, né, de Lourdes, com certeza o Marlão deve estar lá junto, na garupa, Adriana Rezende, provavelmente a família também deve estar ali junto, ó, a Eleni, a Rosânia, a Dona Vilma, a Dora, o Reginaldo, o Genesi, quem mais? Josélia está presente também. Clique aqui. Cadê a Dona Vilma? A Raquel. Quem mais? Rosane Thalio, eu já falei. Então é isso aí. Genesi, Aparecida Medeiros, está ali também. Nossa turminha da Escola da Fé, né? Tem uma turminha da Escola da Fé aqui que, quando ela estava presencial, essa turminha é sempre presente. Eu vi que mais cedo o Lazinho estava conectado também, não sei se ainda está. Tem tantas pessoas que não conectam aqui pelo Facebook, né? Mas que conectam por outras mídias, né? Então que a gente possam todos vocês receber, né, o nosso abraço. Quero deixar um abraço também para meu pai e para minha mãe, né, meu sogro, minha sogra. E é isso aí. Vamos finalizar, né, com uma pequena reflexão, né, do Papa Bento XVI. Ele vai dizer o seguinte: a ação de graças e o louvor a Deus tornam-se bênção, e a oferenda doada a Deus volta para o homem abençoada pelo Todo-Poderoso. As palavras da instituição da Eucaristia inserem-se neste contexto de oração. Nelas, o louvor e a bênção da Beracá tornam-se bênção e transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que o Papa Bento XVI está nos ensinando aqui, né? Que quando o padre, né, o presbítero, ele está ali, ele repete, né, as palavras do Senhor ali na bênção, né? E ele faz aquele gesto de louvor e ação de graças, né? Ao apresentar o pão e o vinho, Deus ele devolve essas bênçãos para nós, né, em forma do corpo e do sangue do seu Filho. Então ali acontece a transubstanciação. Então é uma outra forma que a gente tem, né, de identificar, né, a Beracá dentro dessa estrutura da oração eucarística, né, na nossa liturgia. Espero que tenha sido bom, né, para vocês, mais esse encontro. Fico muito feliz que a gente está conseguindo levar a cabo esse projeto, né, e na semana que vem a gente está aí de novo. A gente vai continuar tocando esse itinerário. Ainda vou passar em alguns trechos do Antigo Testamento, né, contando um pouquinho o que eu estou pensando, né, para essa sequência. Falar algumas coisas ainda relacionadas ao Antigo Testamento, que são interessantes, né, relacionadas à nossa
a nossa estrutura litúrgica, né? E depois falar um pouco, né, dos elementos apresentados por Jesus Cristo, já no Novo Testamento. E aí, a partir disso, né, desses novos elementos apresentados por Jesus Cristo, a gente entra então, né, num pouco de um desenvolvimento histórico da liturgia, né, até que a gente tenha então uma percepção e uma noção da nossa estrutura litúrgica como um todo, né. Então, é um itinerário aí que a gente não precisa ter pressa, né? A gente espera poder contribuir bastante, e eu vou sempre tentar estabelecer com o pessoal do PASCOM, né, eu me organizar antes, gerar esse material aqui com antecedência, para poder encaminhar para vocês, né, para que vocês possam sempre ter em casa esse material para poder estar acompanhando, né, tá fazendo os seus rabiscos e tudo mais. E ao longo da semana também, né, vocês podem entrar no site, nas mídias nossas de comunicação, né, deixar lá seus recados, tirar suas dúvidas, deixar seus comentários, né, que à medida dessas videoaulas aqui também a gente vai trazendo, né, os esclarecimentos para as possíveis dúvidas. Pegar a missa e explicar ela parte a parte não ia ser tão interessante assim, porque dessa forma a gente vai aprendendo um pouco, né, da fundamentação que existe, né, dentro da liturgia como um todo, né, e depois quando a gente começa a enxergar a missa como um todo, né, como um algo completo, né, a gente vai ver que tem uma beleza muito maior, né, escondida por trás de tudo aquilo ali, né. O objetivo maior nosso é esse, não é ficar mostrando partes, mas mostrar o todo, né, e que nesse todo a gente possa realmente se deliciar, né, a cada celebração litúrgica que a gente tiver a oportunidade de se fazer presente. Só dois recados, né, que a Virgínia está me lembrando aqui. O primeiro deles é que a gente vai ter aquela galinhada solidária, né, no próximo mês agora, no dia 7, né, e a gente tem recebido doações para poder participar, para poder fazer, né? Então quem puder ajudar e tiver disponibilidade, né? Lembrando que a gente vai fazer o mesmo processo, né? As marmitas serão feitas com o intuito, né, de fazer a doação, né, para as famílias carentes. Se alguém também quiser comprar, né, também será vendido, né? Mas o intuito principal é o da doação das marmitas. E um outro recado é com relação ao nosso nosso canal no YouTube, né? Que a gente está aí tentando chegar nas 1000 inscrições, né? E a gente conta aí com a ajuda de vocês, né, para poder fazer isso. Então, peçam aí aos seus amigos e familiares, né, que nos ajudem aí nessa investida. A gente já passou da metade do caminho, agora falta outra metade aí para a gente chegar, né, nos 1000. Agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, que todos tenham uma noite abençoada pelo Senhor e por Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria e de São José, descei sobre vós e vossas famílias a bênção do Deus Todo-Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.